Olá, eu sou a Benedita Cazé, eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos escuros. No momento eu estou com um coque preso, tenho olhos castanhos escuros, tenho 1,67 m mais ou menos, e estou com um look hoje todo reserva. Jeans, uma calça jeans e uma jaqueta jeans com um coletinho jeans por dentro e um tênis branco. Valeu, reserva, pelo apoio desse episódio de hoje. Eu sou Pedro Henrique França, sou um homem branco, tenho 1,40 m, tenho barba preta, olhos e cabelos castanho escuro, cabelo baixinho. Também estou com um lookinho reserva, uma jaqueta preta e branca com gola, uma camiseta branca por baixo, uma calça de moletom e um sapato preto. A gente está num estúdio amplo com tons terrosos, sentados em poltronas brancas. 3 mesinhas de centro separam as poltronas uma das outras e ao fundo a gente tem um painel de papel pardo com formas quadradas e geométricas. Temos também várias espadas de São Jorge em um dos cantos do cenário. E estamos começando o último episódio do nosso PCD Pod. Essa foi a primeira temporada do primeiro videocast PCD do Brasil. E antes de começar, quero saber se você já inscreveu no nosso canal. Se inscreve aí, compartilha, PCD Pod tá no ar. As convidadas que a gente trouxe aqui hoje para fechar essa temporada com chave de ouro foram decisivas nas nossas vidas. Pessoas que tiveram um papel importantíssimo, diria fundamental, no processo de construção da nossa identidade. Hoje a gente vai conversar com elas, que são tão importantes para esse processo de nos entendermos, né, como pessoas com deficiência. E elas são muito importantes para a gente lembrar quem a gente é, e são conhecidas como mães atípicas, e a gente vai falar sobre as mães das pessoas com deficiência. Então é por isso que hoje a gente trouxe as nossas mães. Estou até me preparando, porque eu acho que é uma conversa daquelas que mexe muito com a gente, sabe? Lá dentro. Vamos fazer uma coisa? Eu acho que cada um apresenta a sua mãe, para ficar mais fácil e mais íntimo aqui. Eu vou chamar uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu fico até emocionada, porque ela, gente, foi a pessoa que mais me incentivou, assim, para me posicionar nas situações, para eu sempre falar sobre a minha deficiência, em qualquer situação. Seja na escola, na faculdade, na roda com os amigos, no trabalho. Ela sempre, sempre, sempre me disse isso. E eu fui só postergando por muito tempo, inclusive acho que por muitos motivos que a gente vai falar sobre todos esses motivos aqui hoje. Ela é uma das mais importantes apresentadoras da TV brasileira, consagrada atriz do nosso audiovisual, voltou às novelas na Globo com Amor de Mãe, que é uma mãe, enfim, maravilhosa, amada por tantos brasileiros. Comandou muitos programas, eu poderia ficar aqui até amanhã. Central da Periferia, Um Pé de Quê, Esquenta. Seja bem-vinda, mãe. Regina Casé. Pronto. Bom, minha mãe ela é famosa mais na minha turma de amigos mesmo. E me deu um trabalhão, inclusive na infância, porque era aquela que os amigos ficavam chamando de gostosa, sabe? Foi ela, essa minha gostosona, quem me deu o chão que eu piso hoje pra caminhar. Porque sem ela, realmente, eu nem sei dizer como seria. Minha mãe é dessas mães clássicas da nossa sociedade patriarcal. Engravidou cedo, largou a faculdade, foi cuidar dos filhos, primeiro do meu irmão, quase 2 anos mais velho que eu, e depois de mim. E eu cheguei literalmente chegando, dando muito trabalho para ela, que descobriu na prática o que era ser mãe de uma pessoa com nanismo. Eu tenho orgulho de chamar ela, que está se graduando só agora, décadas depois, na faculdade. Minha biomédica, minha mãe, minha gata, Maria Helena. Que alegria ter você. Ai, bem-vindas! As duas chorando já, meu Deus. Cacete, esse programa vai ser difícil. Não começou o programa, eu já tô chorando. E isso com muito esforço, que em geral eu deixo chorar, mas é que o maquiador já foi embora. Ele saiu. Deixa eu me autodescrever. Eu sou morena, bem morena. Tenho um cabelão bem grandão. Tudo grandão, uma calça branca enorme, um suéter marrom com bolas gigante, eu gosto de tudo oversize, tudo meu enorme, intenso e principalmente a emoção. Mas tudo bem, qualquer mãe fica emocionada nessa situação, mas para mim é muito louco, porque eu tô vendo a minha filha fazendo o que eu faço, o que é uma coisa muito comum, né? Filhos de médicos virarem médicos e atrizes. E a Benedita, eu tenho certeza que se
o mundo não fosse tão preconceituoso e se nós mesmas não tivéssemos demorado tanto tempo para ter a coragem que a gente tem hoje de estar aqui com ela me entrevistando, ela já teria fazendo isso há muito tempo. Ela fala maravilhosamente bem para uma pessoa que ouve o que ela ouve. E nós duas, não estou reclamando do mundo, mas estou reclamando da gente. A gente nunca imaginou a hipótese dela poder fazer o que ela está fazendo aqui agora. Tudo bem que o mundo deu uma melhoradinha ultimamente, nesses termos, nesse aspecto de achar possível isso estar acontecendo. Não, total, mas quando eu comecei apresentando ali, falando que você foi a pessoa que mais batia o pé ali para eu me posicionar e tal, depois eu fiquei muito pensando nisso, assim, eu falei, caramba, e olha onde eu tô hoje, assim, eu ia falar, quem diria, né, que eu estaria aqui nesse lugar, falando sobre tudo isso. Por isso que eu também já estou chorando tanto, que eu choro muito, mas também não é assim. Não, eu acho que muita gente olha e fala, nossa, super bem resolvida, entendeu? Eu estou agora aqui com os meus acessórios, por exemplo, brilhantes, no aparelho auditivo, quem diria que eu estaria aqui, né, mãe? Não, essa situação aqui para mim é tipo, assim, nem nos meus melhores sonhos. Prazer também, viu, Maria? Eu sou Maria Helena, loira, de olho claro, castanho, tô de tricô bege, calça bege e bota. Sou a mãe do Pedro. Eu sempre soube que o Pedro ia chegar em algum lugar, porque ele sempre foi muito descolado. Me lembro, o Pedro era pequeno ainda, tinha o quê? Uns Ainda 2, sou. 3 anos, mas ele tinha uns 3 anos. E a gente estava indo para a escolinha, eu falei, Pedro, vamos por aqui. Ele disse, não, é por lá. Eu falei, não, Pedro, é por aqui. Ele disse, é por lá. Eu falei, então vamos por lá, porque ia chegar no mesmo lugar. Ia ser mais longo, mas ia chegar no mesmo lugar. E ele está assim até hoje. A perninha dele pode ser curta, mas ele chega em lugares assim que eu imaginei, sempre imaginei que ele fosse chegar. Então, para mim é surreal estar aqui com ele, com vocês. Estou assim, emocionada. Então, a gente Coisa tem louca. aqui duas maternidades diferentes, né? Com filhos com deficiências diferentes. Um já de nascença, eu me tornei uma pessoa com deficiência ali nos primeiros momentos de vida, né? Que a gente só foi descobrir depois. Mas eu acho que vocês, com certeza, se encontram em muitos lugares em comum, né? Assim, enquanto mães. Queria começar perguntando para você, Maria Helena, se você sempre quis ser mãe, assim, tinha uma expectativa? Como é que era isso? Assim? Eu sempre quis ter mãe. Eu tive o Marcelo primeiro. O Pedro não era muito esperado, foi meio no susto. Mas eu sempre quis, sim, ser mãe. Você, Regina, como é que foi essa gravidez? O que você esperava? Eu acho que toda mãe, claro, quando fica grávida, tem aquele lugar da saúde do filho. Como é que vocês lidaram com esse lugar da expectativa, de como seria, e esse impacto também de como foi? No meu caso, já no parto, né? Foi tipo bater de frente com o caminhão. Primeiro filho, era um momento super alegre. Tava o Luiz, pai da Benedita, o Barrão, amigo nosso, e a Sandra filmando, a gente conversando, um parto normal e darará. E, de repente, Benedita era muito grande, tinha quase 4 quilos e estava implantada muito alto. E, com isso, teve um descolamento de placenta. Ela aspirou líquido amniótico, que gerou a pneumonia, que gerou antibiótico, gerou a ototoxicidade, que gerou a surdez. Quer dizer, mas nada disso a gente descobriu ali na hora. A gente só sabia que tinha dado um ruim. O apigar da Benedita foi 0. Tipo, ela morreu e nasceu de novo. Ela nasceu, morreu e nasceu de novo. Então, a expectativa enorme de uma coisa muito feliz, e tudo, e o quartinho, e a coisa, e ir para casa sem o bebê, e o bebê ficar um mês na UTI. Isso já começou ali um processo. Então, o que você vai falando, ela vai confirmando com a cabeça. Fala. Que foi comigo que aconteceu tudo isso também. O Pedro nasceu assim, meio num susto. Eu tive o primeiro filho, com a família inteira em volta, todo mundo. E o Pedro quis nascer aqui em São Paulo. Ele já adiantou, e minha família toda do interior, né? Então ele veio aqui. Eu passei por 2 hospitais antes de chegar no 9 de julho. 2 não tinha vaga. Eu subi, eu falei, escuta, dá tempo de eu chegar em Guaratinguetá, que é onde estava meu médico. Ele disse, não dá tempo de você chegar na sala de parto. Tudo com muita estupidez, com muita grosseria, não conhecia ninguém, meu médico não era aqui. Daí nasce Pedro, rapidinho, acho que foram 2 contrações, ele nasceu.
E eu vi, bonitinho, tudo bem, levaram embora. Daí não vi mais Pedro. E não tinha vaga no hospital ainda. Fui parar na enfermaria, porque não tinha nem um quarto. Então eu estava sozinha na enfermaria. E fiquei ali. Daí eu só fui descobrir do Pedro no outro dia, quando todos os nenenzinhos chegaram para amamentar, das mães que estavam ali. O meu não chegou. Eu falei, cacete, cadê o meu? Daí eu falei assim, daí eu levantei e fui até o berçário. Daí no berçário não tinha mais nenhuma criancinha lá. Daí eu perguntei para a moça, tem algum outro berçário aqui? Daí ela falou assim, só o berçário de alto risco. Daí eu cheguei lá e até então não sabia nada que tinha acontecido com o Pedro. Só não tinha vindo para mamar. Daí eu cheguei nesse berçário, vi uma criancinha assim, pequenininha, cheia de aparelho para tudo quanto é canto do corpo. Falei, meu Deus! Quer dizer, foi um susto, uma coisa, um impacto assim horrível. Daí chegou o médico. Daí começa, acho, o capacitismo médico, né? Porque ele chegou com toda a doçura do mundo. Falou, você já viu seu filho? Eu falei, já. Daí ele falou assim, então, vamos falar que ele não vai conseguir falar direito, a dentição não vai ser regular, os membros superiores são menores que os inferiores, vai ser tipo um anão de circo. Já chegou assim nessa porrada, falando tudo. Ele falou isso, tipo um anão de circo? Tipo um anão de circo, você acredita? Mas é um momento muito difícil, porque a área da saúde não está nem um pouco preparada para lidar. Impressionante. Eu queria muito que a minha mãe A falasse gente muito... reclama porque uma pessoa na novela foi capacitista, porque um jornalista foi... Agora, quem é totalmente preparado para isso? Médicos, enfermeiras, terapeutas, em todas as etapas da Benedita. E no momento que você está totalmente... Você fala frágil, muito isso, né? assim, Você tá muito fragilizado, sem saber, né? Por exemplo, a primeira audiometria que eu fiz com a Benedita, eu entrei e o cara fez a audiometria, saiu, ele falou, por que você trouxe ela aqui? Eu falei, porque ela está com dificuldade na fala. Aí ela falou, ela fala muito bem, para quem não ouve nada. Assim, o meu diagnóstico foi com esse cuidado. Isso é um cara especializado nisso. Depois disso, ela foi para uma escola especializada, onde ela ficou em observação, em treinamento, quase um mês. Ela ia todo dia para darem um diagnóstico. Aí, no dia de ir embora, falou, olha, ela tem que ir para uma escola especial, ela só vai poder usar a língua de sinais. Eu falei, mas ela já fala, ela tem alguma dificuldade na fala, mas eu acho que ela já fala bem. Aí ela já dizia para mim, você não está admitindo que a sua filha é surda? Eu falei, não, eu trouxe ela aqui por isso. Aí ela falou, não, ela tem que estudar nessa escola especial, eram só poucas crianças, nenhuma delas era oralizada, ela já frequentava uma escola, já estava indo bem, assim, na oralização. Falei, mas como assim? Então você prefere que a sua filha nunca ouça uma história, entenda uma história que você vai contar? Você prefere que não sei o quê? Você prefere... Ela começou a dizer várias coisas horríveis e dizia assim, eu falei, eu acho que eu vou tentar, vou deixar ela na escola que ela está. Ela falava, bom, se você não admite que a sua filha é surda, se você está em negação, se você não está aceitando... Aí eu me lembro de eu indo embora com a Benedita pela mão, assim, com uma responsabilidade. Qualquer mãe já tem medo da responsabilidade, mas gigante, que é tipo assim, se desse errado, a culpa era toda minha. E fora todas as pragas. E todas as etapas. Quando eu saí do hospital dela bebezinha, eu não sabia que ela era surda, o que tinha acontecido. Primeiro, todos os dias, diziam, não sabia se ela ia viver, não ia viver, se ela ia morrer ou não. Não sei se ela vai andar, não sei se ela vai falar, não sei se ela teve uma anóxia no parto, se ela ficou sem oxigênio, não sabemos. Então, eles dão todas as possibilidades, assim, para te meter medo, e você volta com uma bomba relógio para casa, sem saber o que vai acontecer e tal. Nossa. Então, eu fiquei com muito medo. Eu acho que eu nunca tive tanto medo, assim. Eu demorei muito tempo para ir melhorando, assim, medo do que fazer, de como lidar. A gente fica com medo. Mas eu encarei numa boa que ele teve que ser operado. Com 5 dias que ele nasceu, ele foi operado. E na hora que o médico saiu com o Pedro no colo do centro cirúrgico, eu falei, sabe uma coisa? Agora é eu e ele. E vai dar tudo certo. Eu sempre encarei numa boa. Falei, vai dar tudo certo. Não vou acreditar em porra nenhuma que esse cara falou. E verdade, não aconteceu nada do que ele falou. Tudo que ele tinha falado, você vê com o médico, né? Que ia acontecer, que ele cresceu. Os dentes são lindos. Fala bem. Quer dizer, eu encarei numa boa. Falei, pô... E eu não tinha ninguém aqui em São Paulo. Era eu e a minha família toda do interior. Então, eu tinha o Pedro e uma criancinha de 1 ano e meio. O Pedro, que eu não sabia como lidar, mas que eu tinha que dar um jeito. Eu falei, bom, agora sou eu e meus 2 meninos. E vai ser assim sempre, meus 2 meninos, sem nenhum ser diferente do outro.
E foi assim que eu fiz, eu e meus 2 meninos, e criei até ali. você falando agora, que você olhou e falou, agora sou eu e ele, é muito parecido com a gente, eu acho, assim, quando eu escuto minha mãe falando, porque realmente tem uma conexão, assim, muito forte, não só quando você não sabe o que vem, né, pela frente, que eu acho que é uma coisa muito nebulosa e tal, mas você fala muito isso, assim, nossa, como ali a gente se juntou para nunca mais. Não é É isso, verdade. é ali, a gente sabe, eu eu acho e que você. Isso daí é um cumplicidade, negócio assim, muito de louco. Acho que força, talvez. mães e filhos têm, é claro que alguns não têm e tal, mas em geral mães e filhos têm uma conexão e uma ligação assim muito forte. Mas eu acho que num sufoco desse, igual você passou um naufrágio com uma pessoa, você conseguiu sobreviver a um incêndio com uma pessoa. Normalmente você cria um vínculo, um laço muito mais forte do que com seus outros amigos. Como eu vivia na iminência todo esse tempo que a Bê estava na UTI, de que ela ia morrer, eu tentava mesmo, assim, de uma maneira totalmente irracional. Eu me lembro que eles falavam, ela nem houve anóxia, ela não teve uma oxigenação realmente, o que foi lesado foi só por causa do antibiótico, que era muito e muito forte. E como ela nasceu apagadona, eles achavam que ela tinha ficado muito tempo sem oxigênio, o que poderia gerar uma porção de outras sequelas e tal. Então, eles não só me metiam medo, como eles achavam isso. E aí eu ficava pensando, ela ficou muito tempo sem respirar. Eu acho que a gente tem uma memória ancestral dos mamíferos dentro d'água, das baleias. Eu pensava cada coisa tão assim incrível. Eu só pensava em baleia, em mamíferos que ficaram muito tempo dentro de algum líquido, debaixo d'água. Você sabe que curioso, este fim de semana eu vi 2 baleias. Foi uma sorte, muito perto. Na hora que eu vi as 2 baleias, eu só pensava em mim e na Benedita. Era uma baleia. O Ebinho falou, como é que você está dizendo que é a mãe e a filha? Como é que você sabe se o filho é filho ou filha? Eu falei que sou eu e a Benedita. E elas mergulhavam, ficavam um tempão embaixo d'água. Eu falava, caramba, como eu rezei. Rezei para todos os santos, orixás, todos, mas como eu rezei para a baleia. Eu pensava, eu falava, ensina, faz a Benedita ter essa memória ancestral de quando ela ficava um tempão embaixo d'água sem respirar, que isso deve ter em algum lugar lá no DNA ancestral dela e ela não se afogou, ela vai sobreviver. Maravilhoso. E eu agradeci muito, tive a oportunidade, assim como eu depois encontrei algumas terapeutas que eu briguei, anos depois, esse fim de semana eu encontrei as baleias e agradeci que bom. pessoalmente. Amei essa história das baleias, lindo. Então, vocês falaram várias coisas que vocês passaram e tal, e de como são muitas inseguranças e a área da saúde e tudo. Qual conselho vocês dariam para outras mães que estão nesse momento ali do diagnóstico e que não têm a menor noção por onde começar? O primeiro conselho que eu sempre dou tudo bem, você vai acreditar na ciência, os médicos e os terapeutas são seus aliados, mas você tem que confiar também na sua intuição de que aquela pessoa realmente está te ajudando. Por mais que você esteja frágil, insegura e etc., tentar olhar se aquela pessoa realmente está te ajudando. Porque eu ouvi muitos nãos, duvidei de todos esses nãos, como você também, e ter duvidado desses nãos foi muito bom para mim. Depois eu arrumei aliados que eu dizia, não posso botar ela no inglês. Claro que pode. Não posso botar ela no teatro. Claro que pode. Então eu acho que quando você encontrar alguém que você está dizendo não vai dar, e te disser sim, vai dar, cola nessas pessoas. E não naquelas, será que eu não posso botar ela numa escola regular? Não pode. Você não vai conseguir. Foge desse pessoal. E cola nos outros. Outra coisa, a gente tem que viver no presente. Naquela hora, para de pensar, como é que vai ser a minha filha quando crescer? Será que ela vai conseguir viajar? Será que ela vai conseguir ter um filho? Será que ela vai conseguir trabalhar? Será que ela vai conseguir... alguém vai se apaixonar por ela? Então não pensa lá na frente, vive no presente que já é um rolo. Vai com o seu coração, vai com a intuição, sabe? Né? Que o médico fala que vai ser aquilo. Amo a ciência, adoro, acho maravilhoso. Mas eu sempre acreditei mais na minha intuição, que eu tinha que fazer com o Pedro. Eu deixei ele solto, ele sempre foi por lá, do jeito que ele queria, pro caminho dele. E eu sempre deixei ele ir
para ver o que ia acontecer. Então, é isso. Se você tiver um bebezinho hoje que o médico te deu, olha, ele é deficiente, você vai falar para ele, e daí? É meu, e vamos embora cuidar. A outra pergunta que eu queria fazer é que eu acho que tem um dos desafios de ser mãe atípica é esse equilíbrio entre super proteger, né, e essa super proteção, da preocupação, e de dar liberdade, da independência também. Como é que foi para vocês, assim, essa dosagem? Porque é difícil isso, né? Eu já vi que ela foi melhor que eu. Eu dei muita independência. Ela foi melhor demais. Eu dei muita independência. Eu me lembro que o Pedro ele queria água uma vez, eu estava com uma amiga em casa, e ele falou assim, mas eu não alcanço no armário. Eu falei, pô, Pedro, se vira, tem um banquinho aí. Ele tinha que subir em cima do banquinho, no armário, e abrir lá em cima. E ele fez, e a minha amiga, você não vai lá? Eu falei, não, ele vai conseguir, com o coraçãozinho assim, né, mas na boa ali, plena. Daí ele conseguiu e fez, peguei. Eu falei, daí, era normal. Então, eu sempre deixei ele assim. Ele queria descer, eu morava no 24º andar. Ele falava, não, porque eu não vou conseguir subir, como é que eu vou apertar o elevador? Eu falava, se vira, Pedro, leva um cabo de vassoura, pede pro porteiro, algum jeito você vai dar. Então, eu sempre deixei ele assim, solto, né, Pedro? Ele até ficava com medo dele falar assim, puta, minha mãe tá vendo que eu não consigo, ela não faz nada. Eu tinha até, às vezes, um pouquinho desse medo. Ela foi melhor que eu. Como é que era pra você, Pedro? Eu tinha um pouquinho desse medo, mas não sei se ele pensou alguma vez isso. Você mas pensou? eu soltei ele. Eu acho que era eu acho que é um lugar que me deu autonomia, sem dúvida. Achei que isso foi bom. Acho que por algum lugar se eu falava, porra, minha mãe não me ajuda em nada. Mas, ao mesmo tempo, né, a superproteção, ela sempre existiu. Porque é não canceriana, mexe, né? Não mexe Não com a mexe com o criança filho meu dela. que eu mato, isso é verdade. Mas eu sempre soltei, então, eu só tive, acho que uma vez de Uma anticapacitista intuitiva, né? sou Feroz. Feroz. Só uma vez que na sua formatura, para comprar um sapato, lembra? Eu comprei um sapato para você que tinha um salto por dentro. Você ficou muito puto comigo, muito bravo, porque eu tinha comprado aquele sapato. Tinha um saltinho por dentro para ele ficar mais alto. Acho que foi só essa vez que eu fui um pouquinho capacitista do resto. A Benedita às vezes falava, mãe, você deixa coisas que nenhuma mãe deixa. Exatamente. E não deixa coisas que qualquer mãe deixaria. É mesmo. Mas é muito, assim, e há lugares, e pessoas, e tudo, vamos dizer, ambientes que as mães se preocupam. Nada disso tinha problema para mim. E umas coisas muito básicas, assim, eu ficava apavorada e preocupada. Fico até hoje. Não tem como, a gente vai ficar pro resto da vida. Tem jeito. Outra coisa, eu tô lembrando de vários desafios, assim, né, de mães atípicas, mas acho que um outro lugar que acho que você não viveu tanto, mas que a gente vê muito em outras mães, é uma negação, né? Vocês falaram um pouquinho disso, mas assim, não, meu filho não tem nada, não é nada, tá tudo certo. E uma coisa meio de esse lugar da negação, assim. Eu sempre achei que o Pedro tinha nada. Para mim, ele nunca teve deficiência. Eu olhava para ele e falava, porra, esse menino só tem a perna mais curta que a dos outros. Ele é baixo, mas ele é um cara super inteligente, um cara super articulado. O Pedro, desde pequeno, ele pegava o microfone e cantava em karaokê, na pizzaria. A gente ganhava pizza de graça quando ele cantava, lembra, Pedro? Porque ele cantava bem pra caramba. Então, o cara fez um filme, botar um filme na telona, não é pra qualquer um, né? Então, eu vi o Pedro, desde pequeno, ele era pequeno, foi fazer teatro, fazer testu. E as pessoas aplaudiam em pé. O Pedro Henrique era uma maravilha. O cara era super inteligente. Ele cuidava muito de mim, às vezes. Então, eu falei, o que ele tem de deficiente? Só porque tem um padrão de altura que ele não tem? Mas Então, tem muitas mães que... Tem muitas mães que têm essa... Até me lembro, assim, a gente em alguns momentos, assim... não, mas ela está melhorando, ela vai melhorar. Ou ela vai ficar bem, ou esse lugar da cura também, que é muito difícil. Isso. Assim. Eu acho que tem uma... A Benedita sempre fez leitura labial muito bem, assim, pequenininha. Eu falava, não, ela é surda, ela tem uma surdez profunda. Eu falava, nada, ela tá entendendo tudinho que eu tô falando. Ó. Aí falava, a Benedita... E eu ficava insistindo. Então, em vez daquela pessoa ajudar, negar. Você, às vezes, quer conversar exatamente sobre aquela deficiência, você quer conversar sobre as dificuldades que você está tendo
de educar aquela criança e nenhuma amiga, ninguém conversa com você sobre aquilo. Não. Só fala, ai, como ela tá linda, ou como ela é linda, nossa, não, mas ela melhorou muito. Então, não, até agora não inventaram nada que faça o nervo se regenerar. Não, mas ela tá ótima agora. E É tal. aquele clássico do nem parece que é surda. Não, né? e tem isso. Nossa, mas ela é tão bonitinha, nem parece que é surda. É. E essa ligação da deficiência, não é só da surdez, com a feiura, né? Com a pessoa ser feia, com ela ser pior. O que você estava dizendo, me desculpa tentar traduzir, mas o que eu senti que você disse o tempo todo, para mim ele não tinha nada, não era que você estava em negação, a deficiência dele não fazia com que você visse. Você era uma anticapacitista intuitiva, como você disse. Você não via que o fato do seu filho ser diferente das outras crianças fazia com que ele fosse pior ou que não pudesse fazer as coisas maravilhosas que ele fez. Que é o que a gente está querendo dizer com esse programa aqui. Mas não é que você dizer que ele não tinha nada. Não, é isso que eu falei, eu acho que nunca ajudou achei que não muito tivesse para nada. mim também. Claro que eu passei por um período não de negação, mas assim, Benedita não usava aparelho até os 3 anos e meio. Aí eu fazia chiquinha, fazia trança, mas aí botar 2 aparelhos desse tamanhão para ir para o aniversário, para todo mundo perguntar para ela o que era, e ela ter com 4 anos que explicar. Aquilo para mim era... Matava, a gente Ficava dilacerada. Então eu falava, vai sem aparelho hoje. Errado, entendeu? Porque eu via que aquilo era uma coisa difícil, assim, de lidar. Mas impressionante, como ninguém eu acho sabe que lidar. para resumir um pouco, eu acho que é esse lugar das nossas mães, elas são nossa primeira aliada anticapacitista, ao mesmo tempo também, muitas vezes, capacitista. Porque eu acho que é esse lugar, dessa expectativa de que seu filho faça tudo o que ele quiser, de que ele possa fazer tudo o que ele quiser, e de fugir desse assunto, que parece, a princípio, uma saída boa para ele, para que ele cresça com autoestima, para que ele se desenvolva com uma afirmação no mundo, ela, de alguma forma, fez com que a gente, eu acho que eu e a Benedita, a gente se encontra muito nesse lugar, que a gente mesmo negasse o lugar que a gente ocupa. Porque a deficiência, durante muito tempo, foi vista como um lugar tão ruim, né? Porque é isso, de exclusão. Ser deficiente é ruim. Isso. Deficiente, a gente nem usa mais essa palavra. Ganhou uma conotação tão péssima, né? De um lugar de derrota, de fracasso, de incapacidade, que a gente ficou o tempo inteiro fugindo dessa afirmação. E esse programa é justamente, né, sobre esse lugar, para que outras mães e outras futuras pessoas com deficiência saibam desde criança que está tudo bem ser uma pessoa com deficiência. Que aquilo pode trazer algumas limitações, né? Seja lá qual a deficiência que você tem, mas que a vida tá ok, pode ser boa mesmo com aquela deficiência. E eu acho que isso é, sem dúvida, um reflexo da sociedade capacitista. Quando vocês falam, né? Ai, mas vai sim, porque fulano vai perguntar, uai, ela tá melhorando, nem parece que é surda. É sem dúvida um lugar muito cruel com as mães atípicas. Eu fico pensando o quão cruel é ter o seu filho se relacionando num lugar onde ele é o único, onde ele vai ser, de alguma forma, vítima de bullying, né? E aí a gente tem que falar de escolas e tal. Eu acho que, sem dúvida, eu tenho certeza que vocês foram mães maravilhosas. Sem dúvida nenhuma. E sem dúvida que a gente está evoluindo nesse processo. Eu acho que as próximas mães serão tão incríveis como vocês, mas a gente poder debater e falar sobre isso, né? Eu acho que a gente vem tendo conversas, né? Eu acho que em canais aqui, muito importantes para que a gente naturalize esse lugar. Para que não seja essa expectativa de que a gente seja perfeito, de que tudo vai dar certo. Porque não, pode dar errado, né? Você até falou agora há pouco. Pode ser que não dê certo. E acho que essa superproteção também, ela faz muitas vezes a gente ser capacitista. Eu acho que também é uma conversa que já falamos aqui também, mas acho que todo mundo um dia já foi capacitista. Hoje em dia é uma conversa que está num lugar completamente diferente. Naquela época nem se existia, não é nem o capacitismo, mas não tinha nenhuma conversa sobre isso, nenhuma discussão. E eu vou dizer, vocês ajudam mais mães do que as crianças ou jovens ou adultos
PCDs. Você sabia disso? Talvez. Eu ando com a Benedita na rua, no shopping, quase todo mundo que vem falar com a gente, que isso também é maravilhoso, que eu orgulho disso, porque eu sou famosa. Eu já fui ao shopping e a pessoa vinha falar com a Benedita e não falava comigo. Para, mãe, para. Não foi na Bahia? Para, mãe. Parece que eu tô falando mentira. E aí, todas diziam assim, nossa, a minha mãe, foi tão bom para minha mãe. E todas as outras eram mães, diziam, Benedita, foi tão bom, eu tenho uma filha como você, com uma perda auditiva grave, não sei o quê. Eu ficava apavorada, achando que ela não ia conseguir fazer nada, trabalhar, só mesmo que você cresceu, que você está trabalhando, que você tem filho, que você casou, que você viaja, que você faz sua vida. Nossa, já mudou a minha relação com a minha filha, já acalmou. E Eles ajudam muito. Não, é até curioso porque eu tenho uma amiga minha que tem um filho com deficiência, ele teve paralisia cerebral, ela é minha contemporânea, a gente tem a mesma idade, e ele está com 13, 14 anos, e ela com frequência vem me pedir ajuda. E para mim é muito prazeroso, né? Eu acho que, na verdade, o que a gente está fazendo é justamente isso, educar adultos melhores, professores melhores. Quando a gente fala de bullying, de capacitismo, tem uma questão de escola que é terrível. terrível. Nossa, se a gente for puxar agora aqui... Eu tenho, enfim, várias histórias de educação. Imagino que vocês tenham passado por situações muito dramáticas mesmo. E até, né, puxando aqui um gancho pro nosso tema das mães barraqueiras. Imagino não, tenho certeza que vocês, minha mãe com certeza, episódios clássicos, minha mãe sempre foi assim, quê? Tem uns episódios assim, não tem como. Eu fiquei lembrando como eu tinha vergonha dessas confusões que a minha mãe arranjava. Devo admitir. Porque não é uma vergonha, mas eu ficava assim, meu Deus do céu. Sabe quando você quer ficar quieto, assim, que você não quer chamar atenção? Então, assim, cada barraco que a minha mãe fazia, eu tinha um pouco do tipo, não, deixa. E aí agora, vocês conversando, até lembrei de uma conversa que eu tive com uma amiga, com a Lau Patron, que é a mãe atípica também do João. Eu me lembrei dela agora, inclusive ela é muito culpada por eu estar aqui hoje. Já fica o meu agradecimento. Ela fala muito isso, né? Que quando as mães atípicas vão para a rua, vão no ônibus reclamar com o cobrador, vão na escola reclamar alguma coisa, elas são ativistas, né? Então, nada mais é do que um ativismo e que elas transformam aquele espaço, né? Então, a partir do momento que a minha mãe chega lá e fala, a escola já muda, já percebe que tem que fazer aquilo. E agora eu fiquei lembrando de vários confusões que são considerados barracos, que agora também a gente nem fala mais o termo barraqueiros, por outros tipos de preconceito também. Mas eu queria que vocês contassem um pouco esses barracos, ou melhor, esses ativismos que vocês já fizeram. Há vários, muitos ligados à escola e pessoas da escola, tanto alunos. Uma coisa que eu acho que a gente já pode tirar daqui é assim, tem que ter como matéria constante para médicos, terapeutas, enfermeiros, professores, instrutores, qualquer pessoa da área de educação e da área da saúde, não é nem letramento, é treinamento constante. Eles têm que estar na ponta, ensinando, inclusive, para as mães como lidar. Isso daí já está claro. E tem um negócio que é pior, que esses que me irritavam. Eu tenho uma escola grande, que cresceu muito no Rio de Janeiro, que era uma escola que a Benedita queria muito estudar. Ela estudava numa escola mais convencional, conservadora, porque minha mãe trabalhava lá e tal, e estudou a vida toda lá, e ela queria estudar numa escola mais moderna, que hoje em dia até já está bem mainstream, mas que na época era uma escola mais assim. Eu tentei várias vezes, ela fazia o teste, ela passava no teste. Quando eu chegava lá, com a maior doçura, a mulher da escola dizia assim para mim, não, ela é uma graça. A gente é uma graça, mas a gente não está preparado para receber ela. Cara, aquilo até hoje, eu passo na porta dessa escola, e aí eu falava loucuras, evidentemente, na escola. Eu falava, pô, pelo amor de Deus, como tá, vamos junto, vamos preparar. E nessa outra escola, que não tinha essa expectativa de ser uma escola mais letrada, todo ano a gente fazia as placas acústicas, fizemos um método, porque como quando passava de ano mudava de sala, tinha que tirar tudo e fazer uma reforma na outra sala. Botar
suporte em todas as mesas e cadeiras, porque o barulho de uma sala de aula, Nossa em Senhora. termos de decibéis, já foi medido. É comparável ao barulho industrial de uma indústria pesada. Tanto é que tantos professores vivem roucos e tudo. Então, você imagina, para uma pessoa surda e uma criança, prestar pressão no quadro, olhar para cá, ver o que a professora está falando, o ditado, o barulho da cadeia. Com um aparelho auditivo, só para ficar claro, a gente fica muito atordoado, né? Porque, principalmente com a adaptação dos aparelhos que eu fazia na época, esse barulho atrapalhava muito. Então, era por isso Então, se eu conseguir fazer isso tudo na outra escola que não era moderninha, e na outra, e mais uma vez, em muitas situações, em muitos lugares, falavam, ela é um amor, ela é uma graça. Isso me irritava mais. Mas nós não estamos preparados para recebê-la. Eu queria chamar agora uma pessoa que tem muito a dizer sobre tudo isso que a gente está falando aqui, principalmente porque ela está dos dois lados. Ela é mãe atípica e também é pessoa com deficiência. Ela é jornalista, criadora de conteúdo, ativista e palestrante. Mãe atípica do Gael, de 7 anos, autista não oralizado. E aos 37 anos, ela também recebeu o diagnóstico tardio para autismo e TDAH. Ela é criadora da página Sou Atípica Preta e idealizadora do Vidas Negras com Deficiência Importam, que é o primeiro movimento a discutir a deficiência e raça no Brasil. Muito bem-vinda, Gabriela. Gente, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando, né, esse momento. Vou começar, né, me descrevendo, porque isso já é de praxe para a gente que é do movimento com deficiência. Eu sou Gabriela, eu sou uma mulher negra. Estou vestindo uma blusa de, acho que é tricô, não sei se é tricô, mas tudo bem, branca, com calça jeans azul, sapato preto, uso óculos. Meu óculos tem um aro fino preto. Também tenho cabelo crespo, com um topete para cima, né, corte afro. E tenho 55 e estou sentada numa poltrona branca atrás de mim. Né, tenho o cenário. Estou muito feliz pelo convite, obrigada. Gabriela, você que, enfim, trabalha um pouco com isso, né? É mãe atípica. Como é que você vê essa questão da educação, tanto, né, para o seu filho, né, enquanto uma pessoa autista, nesse lugar que a gente estava falando, assim, como a escola pode ser cruel, né, e como ela é despreparada para lidar com as diferenças? Na verdade, assim, eu caminho pelas duas, eu acho que por várias nuances, né, porque assim, eu vim de uma família que é da educação. Então, minhas irmãs são professoras, minha irmã, uma das minhas irmãs é supervisora regional de São Paulo, do ensino de São Paulo. Então, eu já estava inserida nesse lado, né, antes de ser mãe do Gael. Né? E aí, quando vem o Gael e vem o diagnóstico, e aí a gente começa a ter que correr, né, para poder inserir ele tanto na clínica, nas terapias, quanto quando ele começa a ir para a escola, quando ele começa a ter acesso à escola regular, você vê os dois lados dessa moeda. Né? O lado de um sistema que não está preparado, tão preparado para acolher, né, uma criança que tem alguma deficiência, quanto da precariedade, quanto da falta de verba, tanto do outro lado também como mãe de uma criança com deficiência, né, e que precisa dessas assistências para ele continuar podendo frequentar a escola. E muito também do diagnóstico do Gael veio pela escola. Né? Eu já tinha esse olhar para o Gael de que alguma coisa já não estava caminhando. E aí, quando ele entra na escola, é que a escola fala comigo e aí ela começa a falar, olha, ele não atende quando é chamado, ele, né, não consegue interagir com as outras crianças, enfim. E aí a gente vai atrás desse diagnóstico. Então, eu ficar nesses dois caminhos é muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu converso com as minhas irmãs, que são professoras, que estão dentro da sala de aula, que eu sei o enfrentamento que elas têm ali, né, dentro daquele local, daquele território, ao mesmo tempo, como mãe, é difícil você ver o seu filho também precisando de algumas coisas e você não poder suprir, né? Porque, assim, querendo ou não, a gente vira mãe barraqueira, né? E aí você cai naquele estereótipo, justamente por ser, né, uma mulher negra, da pessoa que vai reclamar, né? Então, eu tento sempre mediar por esses dois lados. Eu converso com a escola, eu falo para a escola, eu deixo muito claro para a escola, olha, eu sou chata, sabe? Porque da mesma forma que eu cobro vocês, eu cobro a clínica, que o Gael também faz terapia, mas eu também dou
para a sociedade um pouco do que eu tenho. Então, eu acho que eu tenho o direito também, outras mães também têm o direito de cobrar para que os filhos delas tenham um mínimo de empatia, de acolhimento dentro daquele local. E não só falando da questão de deficiência, mas também da questão de raça, né? Que também é outro debate que eu tenho dentro da escola. Sabe o que eu acho? É que quando a gente fala que os profissionais de educação não estão preparados, não é um problema individual deles. Sim. É um problema do Do sistema em si. que eles teriam que estar preparados para isso. E ninguém dá. Isso acontece em muitas áreas, né? E eu acho que é aí que a gente está dizendo, não é que o professor em si. Não, é justamente isso. É o sistema todo que quer nivelar por baixo. Né? Então, nesse querer nivelar por baixo, ele quer tratar todo mundo como igual, porém sem Seu todo filho mundo estuda ser na igual. rede pública? Meu filho estuda em rede pública. Né? Então, assim, todo ano é uma briga. Tanto para conseguir auxiliar de sala, quanto para que ele tenha material adaptado. Por exemplo, mandaram meu filho para uma escola que é muito longe da minha casa. Então, assim, meu filho não tem uma rotina de uma criança de 7 anos. Né? De manhã ele vai para terapia, e aí a gente chega em casa correndo, se troca, troco ele, dou alguma coisa para ele comer, tenho que colocar ele numa perua porque a escola que mandaram ele é muito longe da minha casa. E aí o que acontece? Para ele, que é uma criança autista, que já acorda às 6h30 da manhã para se arrumar, para ir para a terapia, aí faz toda, né, a intervenção terapêutica. E aí chega em casa e tem que se trocar e correr para a escola, quando ele chega na escola ele já está morto. Ele já está muito cansado. Então, o tipo de cuidado que tem que ter com ele dentro da sala de aula já é diferente, né? Já precisa ser adaptado. Quando eu engravidei do Gael, a minha preocupação de início era racial, né? Como eu vou criar um menino preto nessa sociedade, como eu vou ter que, né, encorajar, empoderar essa criança dentro desse mundo que é extremamente racista, né? Do país que é extremamente racista. E aí, quando eu recebo o diagnóstico dele, né, aí vem a questão da deficiência. Como é que eu vou tratar essa criança? Como é que eu vou conseguir empoderar essa criança sendo uma criança preta com deficiência? Era mais né? uma E camada mais um atravessamento, né? Que a deficiência em si não é o fator predominante, né? A sociedade, os atravessamentos atitudinais que acabam mexendo quando você é uma mãe atípica, quando você tem um filho com deficiência. Né? Porque ali dentro da sua casa você constrói aquele território seguro. Mas quando ele sai para a rua, você sabe que a realidade vai ser totalmente diferente, né? Gabriela, eu queria falar um pouco do Vidas Negras com Deficiência. Como é que ele surge e qual a importância dele dentro dessa interseccionalidade? Como é que vocês se articulam ali dentro para, enfim, movimentar essa luta, né, anticapacitista? Na verdade, Vidas Negras começa, na verdade, junto com a minha entrada na internet, no ativismo em si, né, com o diagnóstico do Gael, eu começo a procurar referências de mulheres pretas e de mães pretas, né, mães de autistas pretas. Até então não tinha diagnóstico também. Né? Então eu não achei, né, fui ali para o Instagram, fui para a internet e só achava referência de mulheres brancas. E que estava muito além da minha realidade, né, como mãe de autista. E falavam de autismo, mas sob uma perspectiva embranquecida e de outra classe. E aí, a partir disso, né, eu tenho a ideia de montar o meu Instagram, na verdade ele começa como um blog, depois eu passo para o Instagram, e aí eu conheço a Luciana, que é a Luciana Viegas, né, que também é outra ativista incrível. E aí a gente começa a trocar figurinha, nisso também tem o boom com a história do George Floyd, tem todo aquele debate do antirracismo, enfim. E aí a gente começa a se articular justamente, né? A Luciana consegue aí trazer o nome do Vidas Negras com Deficiências Importam, porque a gente tem o mesmo debate, a gente traz o mesmo debate. Onde estavam as pessoas pretas com deficiência, em que lugar estavam os autistas pretos com deficiência também. A gente começa a montar o Vidas Negras em plena pandemia, né? Auge da pandemia. Então, a gente começa a conversar com outros ativistas também que são pretos, né? E aí a gente articula o Vidas Negras. E por 2, 3 anos, o Vidas Negras foi um movimento que ele ganhou corpo através da internet. Assim, a gente não se conheceu. A gente veio se conhecer, na verdade, muitos membros do Vidas Negras em abril desse ano, que a gente teve o nosso... a gente lançou o relatório,
né? Que inclusive a Luciana hoje está apresentando na ONU. E a partir disso que a gente conseguiu realmente se encontrar, trazer todo mundo, cada uma de uma parte do Brasil para esse lançamento. E ainda vai ter outros lançamentos em outras regiões do Brasil. E durante muito tempo a gente foi realmente se articulando via internet, fazendo reuniões, fazendo incidências políticas, fazendo visitas, né? E aí eu e a Luciana nas redes também, tomando a frente pelas redes, né? E falando do VNDI. E aí a gente consegue uma parceria com a Universidade de York, consegue também com a Human Rights, e aí eles pedem para a gente ajudar, né? E fazer a metodologia do relatório, justamente porque a gente traz esse debate. E aí a gente começa a fazer o debate, monta o relatório, e aí o relatório foi para o mundo, assim. A gente ficou muito surpreso realmente, né, do quanto Vidas Negras, em 3 anos, ele alcançou muita gente, ele alcançou muitas mães também. Ele trouxe esse debate para o Brasil, né, inclusive esse debate está em Brasília, tá? Como eu falei, a Luciana hoje está em Nova York, ano passado a gente estava em Genebra, né, levando esse relatório, e muitos outros pesquisadores também do tema estão usando o relatório como base também, né, porque esse é realmente um debate que até então não se tinha, das pessoas pretas com deficiência nessa questão da raça, né, e aí a gente traz esses 2 atravessamentos justamente porque a gente tem no VNDI, desde autistas pretos, até cadeirantes, até pessoas não oralizadas, até pessoas também com baixa audição, baixa visão, e todas as pessoas pretas que realmente, assim, a gente conseguiu alcançar a partir do surgimento mesmo, por identificação, por realmente não se sentir acolhido em lugar nenhum, né, de não ver esse debate, essa intersecção sendo feita entre raça e deficiência. Agora você falou da Luciana, e eu lembrei que uma vez eu vi ela falando que o autismo tem gênero, classe e raça, né? Aqui no Brasil. E aí você também tem um diagnóstico tardio, né? E existe um questionamento totalmente diferente por ser uma mulher preta adulta da periferia. Você sente muito isso? Sim, porque mesmo na infância, mesmo na fase escolar, a questão do diagnóstico nunca foi apontada para mim. Né? Nunca nenhum médico, E minha mãe sempre foi uma pessoa que me levava em médico, dava um atinho, minha mãe estava me levando no hospital, né? E eu cresci nos anos 90, né? Então, assim, os anos 90, em questão de educação, era bem pesado, né? Tinha a turma daquela criança forte, da criança fraca, era muito bem determinada ali. Né? E eu ficava entre o forte, porque eu era boa em comunicação, era boa em português, mas eu era péssima em matemática. Então, eu ficava nos fracos de matemática. Né? E isso foi me moldando e ninguém nunca prestou atenção nas dificuldades que eu tinha. Quando você é uma mulher preta, né? E aí você tem um filho preto e um filho com deficiência, e depois você descobre a sua deficiência, isso pega para você de uma forma muito genuína. Porque, assim, por um lado você fala, como ninguém percebeu isso antes? Mas pelo outro você fala assim, graças a Deus que ninguém percebeu isso antes. Porque o peso que isso ia ter na minha vivência como uma mulher preta na periferia, sendo que o diagnóstico de autismo e TDAH naquela época não era algo tão difundido, vamos dizer assim, ia ser muito grande. Né? Porque aí você tem um rótulo, aí você tem a questão das limitações, das pessoas te limitarem, você também tem a questão da falta de acesso. Minha mãe provavelmente iria se culpar por não poder me dar esse acesso, né? A tratamento, a intervenção. Então, tem tudo isso, né? E aí hoje eu falo ainda, né, de um lugar de privilégio, né? Porque mesmo não sendo o padrão, meu filho tem assistência, meu filho faz terapia, meu filho tem um cotidiano, né? Eu tenho acesso à internet, eu fiz faculdade, então eu venho de uma família letrada. Eu tenho noção desse lugar de privilégio que eu ocupo, em vista de muitas outras mães com quem eu converso todos os dias, seja nas clínicas como no CAPS, entendeu? Essa noção te traz um peso, querendo ou não, né? Te traz uma responsabilidade de você ter que levar essa informação para as outras mães que não têm tanto acesso ou tanta possibilidade quanto você tem hoje. Fiquei pensando agora, assim, a diferença que teria sido se vocês tivessem várias mães com a mesma vivência para conversar, trocar. Nossa. A importância que isso, não agora tinha você falando... essa prática
né, nos anos 80. Fizeram né, muita nós- falta para vocês também. Muita, 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 muita. Ô, Gabriela, você falou que o seu diagnóstico foi tardio e tal, mas eu queria que você falasse um pouco da importância de ter um diagnóstico precoce, no caso do Gael, né? Que no autismo, como a gente na surdez, é muito importante você saber o quanto antes, melhor, né? Não, o diagnóstico precoce é essencial. O Gael, por exemplo, ele atingiu todos os marcos de desenvolvimento até um determinado tempo, até os 2 anos, e depois dos 2 anos que ele parou de oralizar, e aí que a gente começou, porque assim, já tem aquele sentimento, ser sentido de mãe, né? Então o Gael, desde bebê, eu tinha um hábito de encostar o nariz dele no meu para ver se ele olhava nos olhos, porque eu sabia que era uma característica do autismo. Acho que aí já tinha um certo sentido, assim. Fui atrás de um médico, e aí esse médico falou que ele só ia poder diagnosticar o Gael, de fato, fechar o laudo com 7 anos. Hoje o Gael tem 7 anos. E aí eu bati o pé, falei, não, vamos procurar uma segunda opinião, porque ele levantou a hipótese de diagnóstico de autismo, mas ele só queria laudar o Gael com 7. Eu fui em outro médico e o outro médico condicionou a neuropsicológica, enfim. E aí, depois que a gente conseguiu um outro médico, olha a saga, né? De novo, a questão da saúde. Sim, eu moro no ABC, eu tive que ir até Suzano, que esse médico só atendia em Suzano, e por sorte ele atendia o meu convênio. E aí, na terceira consulta, ele laudou o Gael, que foi quando eu consegui, através do laudo, ir para a clínica, fazer a neuropsicológica, e a segunda neuro laudou o Gael com autismo. Então, assim, foi essencial esse olhar nosso, mas também é essencial o diagnóstico precoce, justamente para essas intervenções, né? Para que ele consiga não acumular atrasos e adquirir habilidades, autonomia, independência, como a gente estava falando. Né? O Gael é uma criança que ele não é oralizada, mas ele é autônomo. Ele faz a mesma coisa. Ele olha para mim e fala, Nana. Aí eu falo, Gael, pega a banana. Ele vai lá, coloca a cadeira perto da geladeira, sobe lá e pega a banana dele, descasca e come. Né? E às vezes ele nem pede, ele vai lá e faz. Então, assim, a importância do diagnóstico precoce é justamente isso, para que a criança tenha acesso, né, às principais a tratamento, a intervenção, para que ela não acumule atrasos e, da mesma forma, para que ela também tenha acesso a direitos. Né, que ela precise ter na escola, adaptações que ela precisa ter na escola, adaptações que ela precisa ter nos espaços que ela chega, no aeroporto, se precisar voar com os pais, acompanhado dos pais, no próprio médico, direito à fila preferencial e todos os acessos que efetivamente uma criança autista, uma criança com deficiência, ela precise para ter uma qualidade de vida. Né? E algumas facilidades a gente consegue, outras não, assim, alguns acessos a gente consegue, outras não. E na escola? Né? Na escola, sim, por exemplo, ainda tem uma briga com material adaptado. Que é entendeu? importantíssimo, né? Não adianta falar, não tem um com a material volta pra da aprendizagem. pandemia, eu tive uma briga, por exemplo, com a questão da auxiliar de sala, entendeu? Mas aí você tem a questão também dos convênios, as brigas com os convênios, que são muita homéricas. briga, né? É briga o tempo todo. E o teu diagnóstico, que eu fiquei curiosa, porque você falou, tive um diagnóstico tardio. E o meu diagnóstico ele vem a partir do momento que eu faço a página, e aí eu começo a ter contato com muitas outras mães e muitos outros autistas, que pessoas adultas que estão se descobrindo autistas, estão se descobrindo justamente após o diagnóstico dos filhos. É um fenômeno, né, que está acontecendo agora, assim. Não sei nem se eu poderia chamar de fenômeno, mas porque muita gente não teve na infância. Né? E aí a gente tem a mesma questão da exclusão, da falta de acesso, da dificuldade de um laudo, do olhar médico. Então a gente entra em todos esses debates, né? E aí eu tive a partir do momento que eu comecei a falar com outras mães e percebi que eu tinha algumas características com essas outras mães. Porque assim, o meu autismo é diferente do autismo do meu filho. Não dá para eu faço isso, o Gael também faz, eu não consegui identificar dar um nele. exemplo, assim? Um exemplo de alguma coisa que você tenha percebido. Eu acho legal até para as pessoas saberem. Assim. Eu, por exemplo, assim, eu tenho a dificuldade de olhar nos olhos, eu tenho a dificuldade de quebra de rotina, eu preciso da previsibilidade o tempo todo, rigidez de pensamento, né? Você tem TDAH também, né? TDAH também, e aí, assim, o TDAH e o autismo, eles entram em conflito o tempo todo, porque ao mesmo tempo que eu preciso de uma rotina incessante, e eu preciso da rotina do Gael para eu ter minha rotina, ao mesmo tempo o TDAH bagunça tudo, né? Porque eu começo uma coisa e não consigo terminar, porque aí eu tenho que fazer outra coisa, e aí eu preciso da rotina, e aí eu fico nisso. E uma coisa que foi muito importante quando eu tive o diagnóstico tardio, que eu acho que é importante ressaltar, foi a terapia.
né? Porque aí eu fui para uma terapia cognitivo-comportamental que me ajudou muito, né? E quando eu fazia, antigamente, esse diagnóstico, eu fazia terapia analítica e não, para mim não surtia efeito. Era a mesma coisa que só ir lá e desabafar. E a terapia comportamental me ajudou muito. A partir disso que eu consegui o meu diagnóstico, eu tive esses avanços. Só voltando um pouco você falou do processo de diagnóstico com o Gael, até lembrei, eu vi um post que você colocou, que eu gostei muito, que era nem toda criança autista né? Aí tem uma lista. Nem toda criança autista é oralizada, nem toda criança autista tem aversão a barulho. E eu comparei muito com a surdez também, né? Porque é uma coisa dessas caixinhas, de ter que colocar num negócio, que é essa coisa do diagnóstico. Assim, nem todo surdo é oralizado, nem todo surdo só usa Libra, nem todo surdo... enfim, tem milhares de camadas que poderia ficar aqui até amanhã. Mas acho que o recado é um pouco esse, assim, são características diferentes, cada um com as suas Complexidades particularidades. diferentes. Não, e a importância do avanço do debate, né? A gente está falando aqui de uma geração que foi mãe nos anos 80, né? Onde esse assunto, essa palavra nem existia, né? Você mesmo teve um diagnóstico tardio, hoje você tem um diagnóstico, né, em tempo de ter o seu filho hoje já, né, com amparo, com auxílio, algo que faltou a você. E entender de fato, né, que dentro da nossa comunidade não tem como discutir capacitismo sem discutir outras camadas e atravessamentos, que são a questão de gênero, raça e classe no Brasil, num país racista, machista, LGBTfóbico, E classista, capacitista. extremamente desigual, ou seja, o acesso que seu filho tem, que bom, né? Mas a gente sabe que não é assim em todas as famílias, né? A gente estava até falando isso mais cedo, até mesmo dentro de pessoas com deficiência, que a gente tem alguma sorte aqui, né? Algum privilégio, mas nem todas as famílias Alguma não, tiveram muita acesso. sorte. Muita. E muitos privilégios. E muitos privilégios. privilégios. E não é assim, né? A gente sabe que tem lares, né? Pais que abandonam, famílias que abandonam, famílias que violentam, famílias que levam para, né, para lugares onde essa criança não vai ter um tratamento, né, de fato, que dê essa independência, que dê essa autonomia que o Gael vai ter, que a gente teve. Eu acho muito importante esse debate que a gente fez aqui hoje. Queria muito agradecer. E que bom, né? E que mães se falem mais também, porque, de fato, né, eu acho que com certeza, entre erros e acertos, vocês acertaram muito mais, mas certamente teriam sido muito mais até amparadas, né, nesses lugares solitários que é ser uma mãe atípica, né? Que bom que a gente tem hoje a tecnologia, né, que possibilita, ou não, né, os grupos de WhatsApp que são bons, mas às vezes, né, são nem tanto, mas enfim, que bom que a gente tem, né, esses coletivos, a existência do Vidas Negras com deficiência, que certamente vão facilitar a vida para várias crianças pretas com deficiência, sem dúvida, no Brasil. O PCD Pod está chegando ao fim. E eu acho que é um ótimo episódio para a gente lembrar de quem veio antes da gente. Então aqui fica todo o nosso respeito pela geração que lutou para que a gente chegasse aqui, para que a gente chegasse nas escolas, no mercado de trabalho, na política. E para tantas mães que lutaram e não tiveram esse acesso que a gente tem hoje. Eu me sinto parte, de uma certa forma, de uma geração que está fazendo acontecer muito mais, e me sinto responsável por isso. E, como eu falei aqui, muito educar o meu filho para que ele seja anticapacitista, antirracista, anti-LGBT-fóbico. Acho que a minha mãe, apesar de não ter tido esse letramento, né, que tanto se fala hoje em dia, eu acho que ela teve uma intuição de uma sabedoria prática, né, quando ela dizia, vai lá, fala, explica, fala da sua deficiência. Vamos tentar por aqui? Vamos tentar uma escola regular? Será que é isso mesmo? Vamos tentar o que dá? A minha mãe foi a pessoa que me ensinou a vida toda a pensar diferente sobre o diferente. Ela me ensinou desde cedo a valorizar as nossas diferenças, seja ela quais forem. E mais que isso, ela me ensinou a celebrar as diferenças. E eu acho que é isso que a gente fez aqui nessa temporada do PCD Pod. E eu estou muito feliz porque a gente celebrou todas as nossas diferenças, a gente celebrou todos os corpos do jeito que eles são. E é isso, eu estou muito feliz de estar aqui, vivo o nosso encontro. Estou muito feliz também de ter conhecido você. Foi. Queridas. Regina, Maria Helena, Gabriela, vocês são mães atípicas incríveis, tenho absoluta certeza disso.
entre erros e acertos, estamos aqui aprendendo. Esse videocast também é sobre isso. A gente também está aprendendo muito com todos esses personagens que a gente trouxe aqui, com vocês, sem dúvida. Hoje, dia 21 de setembro, é o dia escolhido como o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Ele foi escolhido por ser uma data próxima ao início da primavera, estação em que as flores preenchem as árvores. E por isso esse acontecimento representa a luta e a renovação das pessoas com deficiência. Hoje também é o Dia da Árvore, que também pode representar a luta das pessoas com deficiência. E nós esperamos que a gente não seja lembrado só no dia de hoje, nesse mês, para dar palestras, mas que sejamos lembrados todos os dias, em políticas públicas, inclusive. E assim a gente encerra a nossa primeira temporada do videocast mais acessível do Brasil, PCD Pod. Eu estou muito feliz de ter realizado esse projeto, que a gente falou tanto, foi mais de um ano falando sobre isso. Estamos aqui, fizemos, acontecemos, e espero que outras pessoas com deficiência façam muito, aconteçam e brilhem muito, porque é isso que a gente quer, é isso que a gente merece. Esse é o primeiro passo para essa nossa vontade de ampliar o nosso próprio círculo, a marca das nossas experiências, para que vocês todos aí de casa possam nos conhecer. Para que vocês possam nos desejar. Para que vocês possam trabalhar com a gente. Para que vocês possam nos admirar. E quem sabe, na próxima temporada, sim, quem sabe, uma próxima temporada, a gente se encontra aqui, de novo, comemorando novos passos. Até a próxima. Até. Foi lindo! Lindo demais.